Imagine acordar todo dia com a possibilidade de sua cidade ser atingida por uma bomba atômica. Foi isso que se passou na cabeça de milhares de pessoas em um dos períodos mais tensos de um momento histórico que, por si só, não era um dos mais amigáveis. De um lado, o grande e poderoso Estados Unidos da América, e do outro, o outro grande gigante, uma união de diversas nações sob a liderança da Rússia, a União Soviética. Essas nações foram protagonistas de um dos momentos mais tensos da história da humanidade, que teve seu ápice em um belo sábado, comum como tantos outros. Hoje você vai conhecer um pouquinho mais do acontecimento conhecido como a crise dos mísseis e como o mundo ficou aterrorizado ao quase entrar em uma guerra nuclear. Então, já deixa aí o seu like e vem comigo. Meu nome é Maurício Santos e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Para entender isso melhor, precisamos voltar a 1917, já no período final da Primeira Guerra Mundial. No dia 8 de março de 1917, um protesto que tinha como pauta o Dia da Mulher acabou terminando em uma revolução socialista na Rússia. Parece simples dizendo assim, mas muita coisa estava envolvida nos bastidores da insatisfação da população russa com o czar, que seria o rei que comandava a Rússia naquele período. O enorme país era conhecido como o gigante dos pés de barro pelo resto da Europa, já que havia ficado para trás na Revolução Industrial acontecida no velho continente alguns anos antes. A situação do país não era de verdadeira miséria, nem os camponeses e nem os moradores da cidade que trabalhavam nas poucas fábricas que iam surgindo conseguiam receber o suficiente para sequer se alimentar. Enquanto isso, a nobreza, e olha que estamos falando do começo do século passado, vivia em um total luxo. Tudo isso ainda se agravava pela participação do país na Grande Guerra. Os soldados eram enviados praticamente para a morte, já que, em comparação à poderosa Alemanha, por exemplo, os combatentes russos estavam mal armados e às vezes passavam fome. Após a derrubada do czar, em outubro do mesmo ano, os bolcheviques, o grupo maior de socialistas, que queriam uma tomada de poder revolucionário, assumem o controle da Rússia. O grande líder naquele momento era Vladimir Ilyich Ulyanov, ou, como é mais conhecido, Lenin. Começa aí um longo período socialista na Rússia e em vários outros países do leste europeu e também da Ásia. Um período polêmico, marcado por privação de liberdades individuais e, ao mesmo tempo, por um avanço industrial e social avançado. A União Soviética é considerada por historiadores como uma ditadura. Apenas o Partido Comunista era permitido e opositores enfrentaram uma censura severa do governo, envolvendo aí mortes e prisões. Já em 1921, alguns anos após o domínio bolchevique na Rússia, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, que surgiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou apenas URSS. Mais anos se passaram. Lenin morreu em 1924 e, a partir daí, outra figura polêmica e contraditória assume o cargo mais alto de mandatário dos países soviéticos. Vale ressaltar que o que estamos fazendo aqui é apenas uma breve revisão histórica. Todos esses acontecimentos são muito mais complexos. É claro, então, se você se interessar mais sobre o assunto, torcemos para que quando acabar esse vídeo, você corra para uma livraria e uma biblioteca para achar mais coisas sobre o assunto. Continuando. Vem a Segunda Guerra Mundial. Momentaneamente, Estados Unidos e União Soviética lutaram juntos contra o nazismo. O país americano, embora vindo da recuperação da crise da Bolsa de 1929, já era uma potência mundial há algum tempo. No primeiro grande confronto mundial, os americanos só entraram no final, o que já foi um tipo de vitória a mais para o país. Na Segunda Guerra Mundial, embora fortemente financiada pelo Estado americano, foi uma fonte de riqueza ainda maior. Primeiro, a guerra praticamente não chegou até o país, com exceção de alguns ataques japoneses, ainda assim bem distantes do continente. Segundo os americanos, naquela época ainda eram ricos em minérios e possuíam muita mão de obra. Durante o conflito, os americanos financiaram armamentos e outros itens para os países europeus aliados, os quais incluíam os soviéticos.
Com o fim do confronto em 1945, os países voltaram seus olhos a outras questões. Do conflito saíram duas grandes potências: os Estados Unidos, que, como eu disse, saíram ainda mais poderosos da batalha contra Hitler, praticamente ilesos e ainda tomando para si os clientes da Europa, ou seja, os países que importavam produtos industrializados do velho continente, que agora se encontrava totalmente destruído. A outra potência, a União Soviética, também não teve seus territórios tão invadidos pelos alemães. Porém, ao contrário dos seus rivais capitalistas, as baixas de homens soviéticos foram quase incalculáveis. Estima-se que cerca de 17 a 20 milhões de soldados russos tenham morrido na Segunda Guerra Mundial. Porém, só que, comparado ao estágio de destruição dos outros países, a União Soviética saiu do conflito como uma grande potência. Bem, em 1947, inicia-se o período conhecido como a Guerra Fria. O início simbólico é o anúncio americano do que foi conhecido como o Plano Marshall, que seria uma ajuda financeira financiada a longo prazo para que a Europa pudesse se reerguer. Parece bem bonzinho, não é? Mas isso também seria um movimento contra os planos de Stalin, de começar a expandir o comunismo pelo mundo. Ajudar a Europa era garantir que aqueles países não virariam socialistas também. Estima-se que, atualizado para valores atuais, os Estados Unidos financiaram aproximadamente 120 bilhões de dólares para a reconstrução da Europa. Enquanto isso, a União Soviética também começava a estender aí os seus braços e instigar outras revoluções no mundo. A China, em 1949, viveu o resultado de uma batalha que vinha sendo disputada há muito tempo. A Guerra Civil Chinesa era combatida entre dois lados: os nacionalistas, apoiados pelos Estados Unidos, e dos comunistas, apoiados por alguém que vocês já devem imaginar, né? Além do gigante asiático, que é comunista até hoje, outros países sofreram interferências dessa batalha ideológica pelo mundo. Coreia, Cuba, até mesmo o Brasil, que teve o golpe militar de 64, apoiado pelo governo americano, davam o motivo para o famoso nome do período: Guerra Fria. Não existiu nesse período nenhum combate real entre os dois países, porém, conflitos financiados por eles aconteciam no mundo, como em uma guerra indireta. Isso sem falar em outros aspectos dessa batalha. A corrida espacial, que levou ao início dessas aventuras do homem pelo espaço. Outra característica desse período é conhecida como corrida armada. Mesmo sem batalhar entre si, os dois países investiram pesadamente em armamento, principalmente nuclear, demonstrando aí publicamente esses investimentos para tentar oprimir um ao outro. E foi assim também, juntando a corrida armada com as influências que esses dois grupos buscavam ter no mundo, que durante mais de uma semana, uma boa parte da população mundial achou que ia ser eliminada do mapa. Tudo começa em 61. Como vocês sabem, Cuba foi um dos países que, financiado pela União Soviética, fez uma revolução socialista em 53. 8 anos depois, os americanos tentaram retomar o poder na ilha cubana. Só que, indiretamente, afinal, era uma guerra fria. O governo financiou cubanos que tinham fugido após a Revolução para realizarem um ataque que pretendia derrubar Fidel Castro. O ataque falhou. E, além disso, o clima entre os dois países começou a esquentar. No mesmo ano, em 61, a União Soviética, em resposta a esse ataque, e também ao fato dos Estados Unidos terem instalado pontos de lançamento de bombas nucleares na Turquia, resolve levar armamentos nucleares para Cuba. Os Estados Unidos encaram isso quase como uma declaração de guerra, dizendo que se os mísseis não fossem retirados, haveria retaliação, o que provavelmente levaria o mundo à tão temida Terceira Guerra Mundial. O ponto mais tenso aconteceu em um sábado, dia 27 de outubro de 61, um dia que ficou conhecido como o Sábado Negro. Os Estados Unidos já há algum tempo mandavam espiões em aviões tirar fotos do território cubano para averiguar como estava indo a instalação dos mísseis do pequeno país do Caribe. Um desses aviões foi abatido pelo governo cubano, levando à morte do piloto. O governo e a mídia americana exigiam uma retaliação e assim as negociações se tornaram praticamente nulas.
Durante algumas horas daquele dia, os dois mandatários dos dois grandes blocos, o americano John Kennedy e o russo Nikita Khrushchev, aguardaram apenas serem atingidos pelo inimigo primeiro para poderem revidar, acreditando que o confronto seria inevitável. Para o bem de todos nós, felizmente nada aconteceu. A União Soviética foi a primeira a dar um passo para a paz, se comprometendo a retirar os mísseis caso os Estados Unidos prometessem não tentar invadir mais a ilha cubana. Ainda outro acordo extraoficial foi feito, fora dos holofotes e até mesmo da mediação da ONU. A União Soviética retirou seus mísseis de Cuba, enquanto os Estados Unidos também desmontaram a base na Turquia. Todo o episódio ficou conhecido como a Crise dos Mísseis, um dos momentos mais atuais em que o mundo quase acabou. E bem, por hoje eu fico por aqui, mas antes eu tenho um recadinho para vocês. A Fatos Nerd é a nova página da Fatos Desconhecidos, feita para você que gosta de animes, séries e filmes. Não esqueça de dar uma passadinha por lá. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau!